Fala, meus musos! Olha só, tá acontecendo aqui a gravação do nosso primeiro episódio do nosso podcast, a JardoCast. E hoje é uma realização, é algo que está sendo concretizado, que já vem sendo sonhado há um tempo por mim. E eu sempre costumo falar que Deus tem sido bom com a gente e Ele faz as coisas acontecerem no tempo certo. Então, eu estou muito feliz de estar fazendo aí esse primeiro episódio, né? Aqui no TG Studio, né? Tem uma excelente estrutura e temos um convidado muito especial. Mas antes de falar do nosso convidado, de passar a vez para ele a conversa, fazer essa conversa aí bem, né, descontraída, eu quero falar sobre os nossos patrocinadores, que também eles são muito importantes nesse processo aí de realização desse podcast. Então, o Hospício Advocacia, o Hospício já está há 40 anos no mercado aí imobiliário, né? E tem especialista em direito imobiliário. Se você quiser uma assessoria na compra e venda de imóveis, você precisar aí regularizar algum imóvel, fazer inventário, a Hospício e a advocacia tem todo um suporte, tem todo um pessoal aí preparado para te atender de uma forma excelente. A gente também tem a Inova Consórcios. Eu sempre falo assim, ó, se a gente não sonha, presta atenção aqui, se você não sonha, você só vive um dia de cada vez só por viver. Você tem que sonhar. E a Inova Consórcios, olha só, se você quiser trocar de carro, quiser uma casa nova, não importa o seu sonho, a Inova Consórcios consegue realizar isso para você. E tem aí também pessoas de qualidade, né, para poder te assessorar nessa parte aí também. Então entre em contato, Inova Consórcios também é um patrocinador aqui do podcast. Choice Suplementos também, sempre aí, né, nos proporcionando aí o melhor suplemento da cidade de Viamão, melhor atendimento. Se você precisa otimizar os seus treinos, Choice Suplementos aí está aí para você, para te ajudar aí a melhorar. 2025 a gente tem que botar o shape, né? Tá todo mundo prometendo aí, a Choice Suplementos aí tá para te ajudar, tá? Eco Fitness Academia, não é por nada não, mas eu já atuo lá na Eco Fitness, já trabalhei lá como professor, agora, digamos, é o meu espaço de trabalho. Ambiente climatizado, um ambiente tranquilo. Se você não conhece, faz ali, pode conhecer lá, que é uma academia que tem uma boa estrutura, uma parceira nossa aqui também. 5 pães de queijo. Olha só, isso aqui é uma coisa muito complicada. Aqui a gente tem aqui uns dadinhos de tapioca. E a 5, ela é uma empresa alimentícia que está começando aí no mercado aqui, está começando na cidade, e ela vem trazendo produtos de muita qualidade. Tem zero lactose, tem o pão de queijo tradicional, e esse aqui são dadinhos de tapioca que a gente trouxe aqui para o nosso convidado, para ele ficar à vontade também. Deixa eu ver mais alguém aqui. Só mais um. Eu acho que por enquanto são esses. Gente, vamos lá então, vamos passar a bola à vez aí, vamos conversar aí com o nosso convidado de estreia, uma pessoa que é fisioterapeuta, quiropraxista, especialista, né, na quiropraxia, e eu sei que na profissão dele ele vem mudando vidas e vem trazendo qualidade de vida através, né, do que ele faz, das mãos, né, principalmente, usa as mãos, né, de uma forma bem acentuada no seu dia. E eu quero saber aí, Rafa, já vou falar o nome dele, eu quero que ele se apresenta primeiro aí para nós, fique à vontade, o microfone é totalmente seu. Bom, olá a todos. Aqui é boas-vindas. Rafael Greco, sou fisioterapeuta. Sou especialista em quiropraxia e atuo aqui na cidade de Viamão já há 10 anos, tá? Atendimento em consultório e agora recentemente clínica com o espaço, Pilates, né? A parte de reabilitação na área da fisioterapia. Top. E me fala uma coisa, Rafael. Casado, solteiro, isso é importante tu falar. Casado, muito bem casado. Um excelente empresário, inclusive. A gente precisar estar aqui, né? Estar aqui acompanhando, né? Nessa primeira estreia aí, essa entrevista aí que vai ser top, vai ser boa demais. Rafael, fazer uma pergunta para ti, para a gente começar. O que te motivou, né? O que te motivou a escolher a área da fisioterapia e da quiropraxia? Bom, na adolescência, eu fui atleta. Não parece, mas eu fui atleta, né, de voleibol. E aí, o que acontece?
tive poucas lesões na minha curta carreira de atleta, né? E uma das lesões que eu tive foi no ombro, tá? Na época, isso aí, a gente tá falando em 1999, talvez. Tá? Eu tive uma dor no ombro devido ao treinamento e à competição. E aí, acabei que o meu treinador na época chegou pra mim e falou assim, olha, bom seria tu ir lá no departamento médico fazer fisioterapia. E aí que eu ouvi a palavra fisioterapia a primeira vez, né? E aí eu comecei a ter contato, porque estava fazendo tratamento, junto com os outros atletas. E eu comecei a ter contato com o fisioterapeuta do clube. E aí, a partir desse contato, eu comecei a observar, né, os atendimentos, e aí comecei a me interessar, porque eu já gostava de esporte, né, já praticava esporte, e aí estava recebendo ali um atendimento de qualidade e me interessei mais em entender essa profissão, que na época era muito promissora, né? Hoje ela é uma realidade. Mas há 16, 17 anos atrás, ela era a gente tinha uma ideia de futuro mesmo, assim. Não era nada muito consolidado dentro da sociedade. Então eu me interessei através do esporte, né? Então foi esse primeiro contato que eu tive. E aí com 17 anos ali eu já decidi que queria fazer a graduação em fisioterapia. E tu atuou nessa área por quanto tempo antes da quiropraxia entrar? Na realidade, antes de me formar, eu já tive contato com a quiropraxia. Tá? Então eu me formei no ano de 2008. Né? Eu finalizei a graduação em 2008. Em 2007 eu já fiz o meu primeiro curso de quiropraxia. E ali eu já tive o primeiro contato. E aí após a graduação, então eu finalizei a graduação em janeiro, em abril eu comecei a minha pós-graduação em quiropraxia. Então em menos de um ano ali eu consegui finalizar a pós, e aí já me tornei pós-graduado. Então eu já comecei a atuar com quiropraxia, já, na verdade, desde o início. Explica pro pessoal, pra nossa audiência, o que é a questão da quiropraxia. Quem sabe tem algumas pessoas aí que têm dúvida, né? Sim, muitas Explica pra dúvidas. eles aí de uma forma resumida o que seria a quiropraxia. Eu gosto sempre de dar o exemplo e trazer a referência da palavra, né? Quiropraxia. O que quer dizer a palavra, né? Qual é o significado da quiropraxia? Então, a quiropraxia vem do radical kiros, né? Que vem de quiro, quer dizer mãos, em grego, né? E praxia é prática, ou praticar, seria praticar com as mãos. Então, é uma técnica, né? Dentro da fisioterapia, que utiliza a terapia manual, ou seja, nós utilizamos as mãos para diagnóstico, principalmente, e tratamento, né? Então, a gente faz manobras nas articulações, né? Basicamente para melhorar, né, o movimento daquela articulação, para reduzir a dor, que é o principal objetivo da quiropraxia, a redução da dor, de uma forma mais imediata. Então, através dessas manipulações com as mãos, a gente vai mobilizando as articulações. O que seria mobilizar as articulações, as juntas, né? É aumentar o deslizamento que acontece entre as superfícies articulares, entre as juntas. Então, promovendo essa mobilização, né, esses deslizamentos, eu consigo melhorar a qualidade do movimento daquela articulação. E, obviamente, a dor vai reduzir, que eu ganhei aquele movimento que antes eu não estava conseguindo efetuar. E na coluna vertebral, isso é muito impactante, né? Então, as pessoas que, por algum motivo, né, perdem o movimento articular na coluna, elas vão em algum momento desencadear algum tipo de desconforto ou de dor. Né? Então a quiropraxia é muito voltada para a área de coluna. Tem uma idade, tipo, recomendada? Não, a partir dessa idade você pode fazer, ou é livre para qualquer idade? Não, é livre para qualquer idade, desde bebês, tá? Então Eu já tem. vi na internet já. Então a gente tem manipulações para bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos, né? Então, dentro da quiropraxia, também existem várias especialidades, né? Então, dependendo da técnica que você se aprimora, ela vai ter um foco maior nos idosos, por exemplo. Ela vai ter uma indicação mais direta para uma criança. Né? Então, também existem, dentro da quiropraxia, várias técnicas e várias especialidades que o profissional pode se qualificar nessas áreas. Né? E me fala uma coisa, você comentou ali da clínica, né? Como é que é o nome da clínica? Não sei se tu falou. Clínica é Fisiopraxis. E ela fica localizada onde? Aproveita para Ela falar está aí já. aqui no centro de Viamão,
tá? Bem no calçadão da prefeitura, ao lado da prefeitura, ao lado do Banco Sicredi, prédio número 17, tá? Na sala 305. Nós estamos ali há 3 anos e meio já nesse espaço, tá? Então a gente tem o consultório, onde o paciente chega ali, ele vai fazer uma consulta primeiramente, né? Faz toda uma avaliação, que é muito detalhada, e aí a gente vai dar um diagnóstico, né? Então o fisioterapeuta, ele tem um diagnóstico cinético funcional, diagnóstico próprio do fisioterapeuta, né? Então as pessoas às vezes nos procuram, mas eu tenho hérnia de disco. O médico disse que eu tenho hérnia de disco. Então, a hérnia de disco seria um diagnóstico médico, né? O terapeuta vai ter um diagnóstico diferente do médico, baseado no movimento. Por isso que é cinético funcional. Então, a gente avalia a função através do movimento. E aí a gente vai entender o que está acontecendo com essa coluna. Né? Por que desenvolveu essa hérnia de disco? O que causou? Então, o nosso diagnóstico ele é específico, ele é próprio do fisioterapeuta. E qual é a relação ali da questão do Pilates, né? A gente sabe que o Pilates ele é principalmente para a questão ali de movimento ali para melhorar a questão de postura e tudo mais, mas qual é a relação ali com a questão da fisioterapia? Pilates e fisioterapia tem alguma relação? Sim, o Pilates ele é um método, também é uma técnica utilizada por fisioterapeutas. Né? E o objetivo principal do Pilates é trazer o equilíbrio corporal, né, através também de movimentos. Né? Então, todos os exercícios realizados dentro do método Pilates, eles vão objetivar sempre a melhora ou a manutenção dos movimentos corporais. Tá? Então, por exemplo, o Pilates ele é fundamentado, né, basicamente, utilizando 4 aparelhos básicos. Tá? E foi preconizado pelo Joseph Pilates, que foi o fundador do método. Né? E aí, dentro desses 4 aparelhos, né, o paciente ele consegue realizar diversos movimentos que vão facilitar a recuperação aí das suas disfunções, né, seja de coluna, seja de joelho, de quadril, de ombro. Né. Então, os aparelhos acabam auxiliando muitos movimentos, né, articulares, né, os movimentos das grandes articulações, para promover melhora da dor também, fortalecimento muscular, porque o Pilates, toda a resistência do método Pilates ela é realizada por molas, então a gente tem uma resistência elástica, que é diferente, por exemplo, da musculação. Né? Ponto, fez um gancho aí, pode concluir. É diferente um pouquinho da musculação. Então, se, em teoria, né, a gente teria uma menor sobrecarga articular, porque tem uma carga elástica atuando no movimento, e aí vai melhorar a postura, né, do paciente, melhora a respiração, a consciência corporal dele também melhora, além de reduzir as dores e as restrições, né? Mobilidade Bastante também, mobilidade, exatamente. Eu até desafio, você que é maromba, você acha que é maromba, né? E faz musculação e acha que o Pilates é barbadinha. Né, Pilates é coisa de velho. Não é isso, não. Até pergunto pro Rafael aqui, é coisa de velho só? É só idoso que faz o Pilates em si? Não. Na verdade, a gente tem vários atletas que fazem Pilates lá na clínica. Nós temos pessoas adolescentes que fazem Pilates. Também temos idosos, adultos, então, diferentes idades. Todo mundo se beneficia, né? Todo mundo se beneficia com Pilates. Então, principalmente quem pratica esporte. Sim. Por isso que eu desafio você, que é da musculação, que é da área da musculação, e você aí, às vezes não consegue ter uma mobilidade, né? Pilates, quem sabe, é uma opção para você aí desenvolver, para melhorar. Isso vai melhorar os seus treinos, né? Isso aí com certeza o Pilates pode ser aí uma referência para você melhorar os seus treinos. Então não é só coisa de idoso, não. É para todos os públicos, digamos assim. Pode falar, Rafael, por favor. Não, inclusive nós temos pacientes que já passaram, né, algum momento lá conosco, que foram bodybuilders, eram levantamento de peso olímpico. Atualmente nós temos atletas de levantamento de peso olímpico. Então, o que o Pilates traz para essas pessoas que querem desenvolver um alto nível no esporte? É que dependendo da modalidade de esporte que esse cara realiza no dia a dia dele, ele vai precisar ter amplitudes de movimento. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa que faz um levantamento de peso olímpico, por exemplo. Ela vai ter que ter mobilidade de coluna para fazer o supino, por exemplo. Para ter o arco lombar ali. Né? Então, para que ele melhore a performance no exercício dele, ele vai ter que ter uma boa mobilidade de coluna. Já começa por aí. É que interessante.
Exatamente. Senão a performance dele não vai ser tão eficiente assim. No próprio agacha, né? Dependendo da posição do ombro para segurar a barra mais baixa ou mais alta, tu tem que ter boa mobilidade no ombro para conseguir executar o movimento. Isso pode fazer com que o atleta performe pior ele poderia performar se ele tivesse trabalhando mobilidade, né? Então o Pilates traz muito isso. Então não só o atleta, né, mas o praticante de musculação acaba trabalhando mais a força e a resistência na musculação, mas às vezes pode faltar mobilidade articular, principalmente, para que ele tenha mais amplitude nos movimentos, e aí talvez a força dele vá melhorar, a performance dele na musculação vai melhorar, porque ele ganhou o movimento. Ele está com mais liberdade de movimento para executar os movimentos, e aí, obviamente, o treinamento dele vai ser potencializado no final. A gente observa muito isso também. Uma pergunta, digamos que eu seja atleta, mas eu quero melhorar, então, quero otimizar os meus treinos. Eu posso fazer o Pilates no mesmo dia que eu treinar a musculação ou teria que ser um dia separado só para ele? O que a gente recomenda? O Pilates ele também acaba trabalhando força, tá? Então, uma aula de Pilates, realmente, o esforço físico é bem grande, tá? Então, a gente não recomenda que faça no mesmo dia, né? Inclusive, a gente tem pacientes que fazem Pilates, por exemplo, uma vez ou duas por semana, e o cara faz uma musculação 2, 3 vezes por semana também. Uma coisa não vai anular a outra, né? Então, na verdade, não recomenda se fazer no mesmo dia. E tu vai trabalhar a força, né? Por mais que tu não queira, todos os exercícios do Pilates, tu vai trabalhar tônus muscular. Principalmente da região abdominal, o core, a região da lombar, o tronco. Então, basicamente, todos os exercícios, o paciente vai estar usando essa musculatura do tronco para executar os movimentos. Né? Então, sempre a gente recomenda não fazer no mesmo dia na musculação, por exemplo. Ótimo. Pergunta sobre a questão da quiropraxia aqui. Digamos assim, a quiropraxia, ela vem para aliviar, então, ali, né, articulações também, né? Isso. Pergunto, uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, ele tem dor lombar, por exemplo, a quiropraxia ajudaria isso também? E se unir junto com o Pilates, seria uma ideia de tratamento? Sim. Na verdade, dentro da quiropraxia, claro que as pessoas conhecem a quiropraxia como profissão, como técnica, né? Na realidade, dentro da quiropraxia, como eu havia dito, tem várias técnicas, tá? E uma das técnicas que a gente utiliza é as manipulações articulares, né? E as manipulações articulares, que são essas manobras rápidas que a gente faz com a mão, que normalmente está acompanhado com estalido, né? Que a gente ouve o estalido ali da articulação, né? Que as pessoas têm muita curiosidade. Normalmente, quando ocorre esse estalido, é onde a gente promove um alívio da dor. Tá? Então, na realidade, a dor lombar, sim, né, as manipulações articulares, elas são extremamente eficazes para dor lombar. Tanto pacientes que têm dor aguda, né, quanto pacientes crônicos. Tá? E aí, se a gente consegue auxiliar, né, o tratamento do paciente, realizando a quiropraxia, mas ao mesmo tempo utilizando um outro método, né, de exercício, seja no próprio consultório ou dentro do estúdio, a gente vai potencializar o efeito da quiropraxia, que a gente vai associar junto na reabilitação do paciente exercício, fortalecimento, de mobilidade. Então ele ganha mobilidade, às vezes, numa sessão, em 2 sessões de quiropraxia, e aí a gente faz a manutenção dessa melhora dentro dos exercícios, dentro do Pilates ou dentro do consultório. Né? Então é muito interessante conciliar, né, esses tratamentos para uma plena recuperação do paciente. E aí depois ele entra numa fase de prevenção, né? Então ele veio com dor, a gente tratou esse paciente, a gente reabilitou ele, aí ele entra num período de prevenção. Ou ele vai manter o exercício, seja no Pilates, seja na musculação, seja o que ele queira fazer, para que ele não tenha recidivas dessa dor lombar. Ou que a gente diminua muito o risco dele ter um novo episódio, né? De dor lombar mais para frente. Sabe que hoje a gente percebe que é pra gente mesmo, né? A gente tá muito sedentário, parado, né? A gente fica muito tempo parado. Eu sempre falo que o nosso corpo ele não foi criado para ficar parado. A gente tem inúmeras articulações e músculos que é pra gente ficar em movimento. E
pergunto, às vezes a gente fica lá no sofá, jogadão e tudo mais, né? Se tu tem um sofazão confortável para ver o Netflix, né, no fim de semana, geralmente a gente fica todo jogado. E que essa má postura do nosso dia a dia pode ocasionar na nossa coluna? Bom, vamos lá. Postura sempre é um tema muito controverso, Uhum. né? E aqui fica uma dica aí, um detalhezinho, porque a maior parte da sociedade, talvez, entende postura de uma forma errada, né? Porque talvez a gente ouviu muito isso na adolescência, né? A mãe, olha a postura, cuida da postura. Aí aquela tia ficava corrigindo. Aí ia pra escola, né, às vezes com a mochila muito pesada, né? Eles levam muito peso na mochila, né? Tu vai ficar com uma postura ruim e tal. Então a gente trouxe muito isso da nossa adolescência já, né? Só que na verdade, o que a gente sabe hoje sobre postura? Parece não importar muito a forma como eu sento, por exemplo, no meu escritório, a forma como eu fico no sofá, a forma como o monitor tá, se tá na altura certa ou se não tá, o mobiliário que eu tô usando, se eu tenho adaptação ou não tenho, ou se eu tenho uma certa ergonomia. Parece que isso não tem muita influência, tá? O que tem influência? É o tempo. Eu permaneço nas posições. Isso sim é relevante. Então, se eu sento no sofá e fico ali 40, 50 minutos, uma hora sem me movimentar, provavelmente eu vou sentir algum desconforto já. Então, você pega aquela pessoa que trabalha em escritório, que faz home office, que trabalha sentado muito tempo, ele fica 2 horas sem levantar, provavelmente ele vai ter dor nas costas, ou ele vai aumentar o risco de ter dor nas costas, né? Mas não importa muito a posição em que ele senta, entende? Sim o tempo. O tempo é um fator relevante para que ele desenvolva a dor ao longo do tempo. Muito interessante, porque o meu relógio acabou de vibrar aqui, né? Quando eu fico muito tempo parado, acho que a cada 40 minutos, meia hora, ele já dá uma vibrada, hora de se movimentar. Ele Isso, fala, eu tenho que me movimentar, eu não exatamente. obedeço ele às vezes, né? Ele fica falando toda hora. Mas é interessante esse da questão da empresa, de pessoal de escritório, porque algumas empresas, né, elas acabam aderindo à chamada ginástica laboral, é isso? Eu Isso, acho que é isso, né? isso, exatamente. E aí é interessante que eles iniciam, na empresa onde eu trabalhei, não foi muitas vezes que aconteceu, mas teve uma época que acontecia no início da jornada de trabalho, fazia lá um alongamento, principalmente para o pessoal que trabalhava na questão mais pesada, né? E o escritório ali no meio da manhã tinha um alongamento para o pessoal levantar, dar uma alongada, coisa de um minutinho e meio, e voltava ali pro trabalho de novo, e à tarde de novo. Tu acha que isso aí é uma boa proposta para as empresas, a ginástica laboral, assim, para o pessoal que fica muito tempo sentado e tudo mais? Não, sem dúvida. Como a gente estava falando antes, né? O fato de tu ter dentro da tua rotina de trabalho, né, do teu turno, conseguir fazer movimentos, né, sair daquela posição, movimentar as articulações, vai aumentar a irrigação sanguínea para o músculo, né, vai diminuir o risco daquele músculo ficar mais tensionado, vai aquecer a musculatura. Isso com certeza vai reduzir dor e desconforto, né? Então a ginástica laboral ela já entra com um processo de prevenção. E a gente não está muito acostumado no Brasil a trabalhar com prevenção, nem com promoção. É verdade. Né? E esse é o grande erro, né? A saúde ela tem que ser focada nisso. Então a gente criar métodos para prevenir e promover a saúde, não tratar a doença, A que é o gente que a faz gente isso, acaba né? fazendo, né? Então a gente tem que criar mecanismos, né, métodos para que a gente consiga modificar essas posições ao longo do dia. Então aquela pessoa que trabalha sentado muito tempo, ou aquele cara que trabalha numa mecânica, que ele fica agachado, que ele trabalha numa posição ruim. Então ele tem que tentar achar maneiras deles tentar modificar essas posições ao longo do dia para que ele não tenha problemas de coluna mais na frente. Sabe que me chamou a atenção, às vezes eu vi um vídeo falando sobre o uso excessivo do celular, né? E aí, pessoas que estavam fazendo fisioterapia, né, para questão, porque usa muito o telefone, fica digitando o tempo todo, né? Sim. E eu, por exemplo, eu fico com o celular, bem dizer, o dia todo, né? Eu acordo com o telefone, vou lá, respondo e fico aqui o dia inteiro também respondendo. Esse uso excessivo realmente causa algum problema, assim, sei lá, articular nas mãos e tudo mais? Tem algum caso que tu já tenha presenciado sobre isso? Eu acho que todo movimento repetitivo e excessivo, ele pode sim causar algum dano no tecido, tá? Seja o tecido
articular, ou ligamentar, ou tecido tendíneo, né? Pode haver uma sobrecarga nesses tecidos. Então, sim, dependendo se a pessoa usa muito o celular, ela pode começar a ter algum problema de tendão, né? A criançada aí, cara, se tu deixar a criançada, fica o dia inteiro com o telefone na mão. Exatamente. E fica aqui, ó, Então aí rapidinho. pode aparecer tendinite de punho, no dedo, de digitar muito, né? Então qualquer atividade manual que o indivíduo exerça, dependendo da atividade de trabalho dele, se ele vai exceder, né, o número de repetições daquele mesmo movimento várias vezes, ele não se preparar para aquilo, a probabilidade dele começar a ter algum tipo de problema aumenta, né? Então, e seja em qualquer área de trabalho, né? Mas o do celular realmente pode, principalmente a questão das mãos ali, dos dedos, né? Algumas pessoas começam a desenvolver dor no polegar, né? Às vezes dor no punho, porque fica fazendo aquele movimento de flexão e digitando muitas vezes. Então, sim, pode acontecer. Sabe que, como eu trabalho na parte personal, dando aula ali, a gente pegou, uns 2 anos atrás, a gente pegou um caso de uma senhora, que ela fez uma cirurgia no ombro, ela rompeu os ligamentos aqui e fez uma cirurgia. E o médico apenas falou para ela o seguinte: procura não movimentar o teu braço. E ela levou isso a sério. Uhum. Ela ficou 2 anos, bem dizer, sem movimentar o braço. E ela chegou na academia com o braço assim encolhido, né? Aí ela explicando a situação dela, eu queria fazer um fortalecimento, eu não consigo, eu não tenho esse movimento aqui desse braço e tudo mais. Ah, mas o que aconteceu? Ela falou, fiz assim uma cirurgia e tudo mais, explicou. E aí, tá, mas tu tem alguma restrição? Assim, o médico disse que eu não posso movimentar, mas tu não pode movimentar? Como é que foi a cirurgia? Não, a cirurgia foi tudo certo. Fez fisioterapia? Fiz as fisioterapias, mas por que ele não deixou tu movimentar? Eu queria entender. E aí ela não sabia explicar. Bom, daí eu fiz a proposta pra ela, vamos tentar mexer esse braço, vamos começar com um pezinho de 1 quilo aqui, vamos fazer um alongamentinho aqui pra ver o que acontece. A gente começou com peso de 1 quilo. Um mês, passou ali pra 2 quilos, 3 quilos, depois de 6 meses mais ou menos, ela já fazia ali a elevação lateral com 3 quilos, 4 quilos tranquilamente. E aí eu te digo assim, ó, eu fiquei pensando, por que o profissional, quem sabe, vai uma pessoa leiga lá, ela entendeu que ela não podia mexer o braço, e ela levou isso pra vida. Por que o profissional não explica melhor? A gente tem um problema hoje com essa questão, né? O profissional poderia ter explicado para ela, não é que tu não pode movimentar o braço. Quem sabe tu não pode fazer um esforço excessivo nesse braço nesse momento agora, porque tu fez cirurgia agora. E não explicou isso para ela. E aí a gente pega casos assim, eu já vi vários profissionais, infelizmente, que eles não. Parece que não estão na área, mas não gostam daquilo que fazem, né? E aí isso faz toda a diferença no atendimento. Eu fiquei, assim, chocado com a situação dela, sabe? A gente vê muito isso nos pós-operatórios, Uhum. né? Seja de ombro, nesse caso, pós-operatório de joelho, quadril, dependente da cirurgia. Às vezes, sim, há uma falha de comunicação da equipe, principalmente, às vezes não é nem do cirurgião principal, né? Mas é a Sim. equipe que acompanha o cirurgião principal, passar orientações mínimas, né, para o paciente. Né? E também tem o caso do paciente, às vezes, não entender muito bem essas orientações. E não perguntar. E não E perguntar. não tirar a dúvida. Não questionar. Pode né? ser também, Então a com gente certeza tem deve isso ser isso também. também. E às vezes também, o que acontece? Em ambiente hospitalar, né? Normalmente o paciente que faz uma cirurgia dessa, ele fica, cara, um dia no hospital. Tá? Às vezes o fisioterapeuta não tem tempo de ir lá ver esse paciente. Muita É gente. muito rápido, às vezes o paciente tem alta antes de ele fazer um atendimento com o fisioterapeuta. Seria um profissional ali adequado para orientar esse paciente nas primeiras horas do pós-operatório. O que tem que fazer, o que não pode, o que tem que restringir, o que não pode. Né? Então, acontece sim, há relatos, eu vejo isso muito no meu dia a dia com alguns pacientes, de haver uma certa, vamos dizer assim, negligenciar um pouco essa parte de orientação ao paciente, que é de extrema importância. Né? Inclusive, a gente até coloca para alguns pacientes que vão operar, que façam uma consulta, né, com o fisioterapeuta, ou façam algumas sessões com o fisioterapeuta antes da cirurgia, que é geralmente tratamento pré-operatório, né? E daí a gente já passa as orientações para o paciente no pós-operatório imediato dele, o que ele tem que fazer, de que forma ele tem que fazer, o que ele pode fazer ou não, né? Dependendo da cirurgia que ele vai fazer. Muitos cirurgiões já encaminham o paciente para fazer um pré-operatório,
Porque eles entendem que se eu vou operar um joelho, por exemplo, e eu tô com pouca mobilidade no meu joelho, isso pode ser um impeditivo até para a cirurgia, ou a cirurgia não vai ser tão bem sucedida assim. Então, alguns cirurgiões até encaminham o paciente para fazer um pré-operatório, para que esse paciente melhore, né, a flexão do joelho, a extensão do joelho final, para que quando ele for fazer a cirurgia, ele já está numa condição melhor. Qual é o caso? Quer concluir? Conclui, por Não, favor. e aí assim, qual que é a vantagem de fazer isso, né? Porque o paciente ele já sabe quais exercícios que ele vai fazer no pós-operatório imediato, Certo. quais posições no leito ele tem que evitar de fazer, né? Que tipo de situação ali no leito, na cama, que ele tem que evitar. Então ele já vai ser muito melhor orientado antes da própria cirurgia acontecer, né? Então isso é bem importante. Mas sim, ainda a gente tem muitos problemas com relação à comunicação da equipe médica, às vezes com o paciente, vice-versa, né? O paciente às vezes não entende o que o médico prescreve e também não questiona, né? Então, nem comentou, levou, ela mexe o braço, ela achou que tinha que ficar com o braço parado o resto da vida, né? Foi mais ou menos isso. Pergunta: teve algum caso ali? Qual é o caso que mais te chamou a atenção? Toda a tua experiência aí de trabalho, teve algum caso que te chamou a atenção, que foi alguma coisa assim, não, isso aqui é diferente, nunca tinha visto isso. E te fez Acontece. surpresa aí? Acontece Pode falar um pra nós aí? Acontece bastante, eu já tive alguns, assim, né? O que a gente, eu como clínico, né? Sempre vou olhar quando o paciente entra no meu consultório, né? Será que esse paciente é pro fisioterapeuta? Essa é a primeira pergunta que eu faço, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes as pessoas nos procuram, o fisioterapeuta hoje ele é um profissional de primeiro contato, tá? Então, se o paciente tem uma dor no ombro, tem uma dor na coluna, uma dor no joelho, tá com alguma dificuldade, tá com dificuldade de caminhar, né? Então ele pode buscar o fisioterapeuta de forma imediata, né? Ele não precisa passar por nenhum outro profissional, né? Só que ao mesmo tempo que a gente tem um atendimento que hoje é primário também, a nossa responsabilidade aumenta também. Porque se o paciente tiver alguma condição clínica grave, a gente tem que saber rastrear isso na consulta. Então, quando o paciente entra no consultório, eu me pergunto: esse paciente é para fisioterapia, é para o fisioterapeuta ou é para outro profissional? Né? E aí, obviamente, acontecem muitos casos curiosos, assim, né? Pacientes que vêm com uma condição clínica ou com uma queixa, e aí a gente vai fazer uma investigação mais a fundo, né? A gente vai fazer um rastreio mais a fundo, uma triagem mais a fundo, e aí a gente descobre que o paciente, na verdade, tem uma patologia grave que tem que ser cuidado por um médico. Isso acontece muito. Mas eu já tive casos, assim, me lembro bem, de pacientes virem com uma dor no quadril, era um jovem, né, tinha sido encaminhado para fisioterapia, né, uma queixa de dor no quadril, uma dor mais lateral, assim, um jovem 25 anos, tem uma dor incapacitante, e aí a gente começou a rastrear. Então a gente faz diversas perguntas na consulta, a gente chama de anamnese, entrevista, né? Então a gente vai colher vários dados ali sobre aquele sintoma que a pessoa está apresentando. E aí, nesse caso desse paciente, né, a gente conseguiu rastrear através dos questionários, das perguntas. Na verdade, ele estava com sinais e sintomas de alguma infecção no quadril. Então, no primeiro momento, era um paciente ortopédico, né, que tinha uma dor no quadril, que a gente ia tratar, provavelmente com alguma técnica dentro da fisioterapia. E aí, através da entrevista, da anamnese, a gente começou a colher esses dados e identificou que, na verdade, alguma coisa não estava batendo, né? O sintoma dele, no exame físico dele, que a gente começou a fazer alguns movimentos e tal. E aí, o que acontece? Pelo rastreio que a gente fez na consulta, encaminhamos novamente o paciente para o médico, já com com um retorno ali, dizendo para fazer novos exames, porque, né, tava curioso aquele caso, né? Na verdade, se descobriu depois, aí o médico solicitou exames mais aprofundados, fez ressonância, outros exames. Na verdade, ele estava com uma infecção na cabeça do fêmur. Né? E é uma situação grave, né? É uma situação grave, uma osteomielite. Então, na verdade, é uma situação de infecção grave nessa região do quadril. E aí ele acabou sendo encaminhado para a cirurgia. Ele tinha que substituir a cabeça do fêmur.
Exatamente. Então acontece isso em toda semana, tem algum caso, foge um pouco do padrão, né? Então, nesses 15, 16 anos de profissão aí, tem vários relatos, né? Vários casos que eu posso apontar, assim. Mas esse me chamou muita atenção, porque era um cara jovem, né? Gostava de esporte, né? E aí a gente conseguiu, pela nossa avaliação bem criteriosa, né, Aí, encaminhar o paciente exatamente para um tratamento mais adequado. Ou seja, não era com fisioterapia que ele se tratar, né? Isso acontece bastante. interessante. Tu sabe que agora eu me lembrei, né? Coisa de internet, né? Eu vou te fazer uma pergunta que pode ser boba, né? Eu vi, quem me contou, eu vi com os meus olhos, né? E tem uma cirurgia aí que o pessoal tá fazendo. E o pessoal que aí que é baixinho, que quer ficar maior, tem uma cirurgia que o cara consegue ficar maior, ficar mais alto. Isso é real mesmo? É real, é real. Na verdade, isso é utilizado para situações específicas, Tem o né? pessoal aqui no estúdio que já ficou É, meio agitado já. para situações, O pessoal ficou meio agitado. específicas, tá? Por exemplo, assim, um paciente que teve uma perda óssea por um câncer, um tumor, algo do gênero. Um paciente que tem uma doença que afeta o hormônio do crescimento, por exemplo, ele pode ter um tumor na hipófise, gera uma diminuição do hormônio de crescimento. Então, esse tipo de cirurgia ela é feita em casos específicos, né? Uhum. Um indivíduo sadio, né, ir Eu quero lá e ficar mais achar, alto quero e ficar deu. mais alto. Não, ninguém vai fazer isso, né? Então, na verdade, são casos bem específicos. Mas sim, na verdade, se usa uma técnica específica lá da ortopedia, né? E aí não é a minha área específica, que eu não Uhum. posso dar muitos detalhes técnicos, Mas mas, existe. mas existe. Basicamente, o cirurgião ele vai aumentando ali a distância, usado com fixador externo, né? Exatamente. Eu vi que Isso, é um fixador externo, que é utilizado para algumas fraturas de membro inferior, principalmente. tração, que é chamado? Isso, então ele vai ajustando o fixador, então ele vai dando voltas ali, porque cada volta que você dá no equipamento, ele vai aumentando a distância do osso, né? Mas deve ser Aquele dolorido fragmento. isso. Gera um pouco de desconforto. Mas aí acaba que o paciente ele acaba ganhando alguns centímetros ali, né? Massa óssea, né? Não, eu vi na toques da vida aí, me chamou a atenção, né? E a ideia acho que era americano, né? E aí Sim. mostraram vários casos, né, cara, de, tipo, ganhou, mas aí eu não sei se é real mesmo, né? Tipo, de ganhar 10 centímetros, 15 centímetros, aí é muito, né? Eu acho que é Mas muito mais. olha, 10 Provavelmente. centímetros, 15, o cara ficou muito alto, eu não sei. E aí caminham, e estavam caminhando de uma forma assim, toda engonçada, digamos assim. Uma pessoa que faz uma cirurgia, eu sei que não é a tua área de atuação, tudo mais, mas uma pessoa que faz uma cirurgia dessa, ela volta com o movimento depois normal, assim? O andar, Se não a marcha tiver, comum, se assim? não tiver nenhuma restrição clínica, assim, médica, né, que não possa reabilitar aquela pessoa, né? A princípio, se a gente trabalhar a força desse paciente, né, para gerar estabilidade articular, pode retornar os movimentos sem problema nenhum, né? Ou se ele tem uma condição em que limita, às vezes, uma reabilitação, né? Às vezes o paciente não tem acesso, né? Às vezes depende do sistema único, por exemplo. E aí complica um pouco, né? Mas via de regra, se ele não tiver nenhuma restrição, com o tratamento fisioterapêutico, ele consegue voltar às atividades sem muito problema. Coisas de internet, né? Nem tudo a gente pode acreditar também, né, gente? Não É, acredita em tudo que você vê na internet lá. exatamente. Uma pergunta que eu te faço em relação à musculação. Tu falaste ali da musculação e ela tem aí uma ligação com a fisioterapia? Sem dúvida, né? Eu acho É, que as profissões elas se complementam, é. né? Eu acho que, por exemplo, o fisioterapeuta e o profissional de educação física, eles têm que ter muito contato, assim, eu acho, né? Na minha concepção. Eu acho que o melhor modelo de saúde é esse, né? É a gente conseguir estar todo mundo. Esse é o melhor modelo, né? Seria o Interligados, né? interdisciplinar, né? Então a gente conseguir, o médico ver essa pessoa, o nutricionista ver esse paciente ou esse aluno, né? O psicólogo também acompanhar, né? Depois o fisioterapeuta, o profissional de educação física. Eu acho que o melhor modelo de saúde é esse, né? Em que o paciente ele vai ser tendo suporte de diferentes áreas, né? E que os profissionais consigam discutir sobre aquela pessoa, sobre a condição daquela pessoa, né? Esse é o melhor modelo.
Só que no Brasil a gente não tem muito esse modelo, né? Infelizmente, a gente vê, por exemplo, grandes centros clínicos, onde tem várias especialidades dentro do mesmo prédio. Só que às vezes o cara não conversa com a psicóloga que está do lado, na sala do lado, sobre o mesmo paciente. Né? Então a gente tem esse problema. Mas falando especificamente da musculação, tá? Eu acho que sim, tem uma relação muito direta, assim, porque diversas patologias que a gente trata na clínica, elas devem ser encaminhadas depois para um profissional de educação física, para fazer aquele condicionamento físico final, né? Que só o educador físico consegue planejar isso e dar continuidade, né? Condicionar esse indivíduo para que ele volte ao esporte dele, ou à vida normal dele, né? Eu acho que sempre a musculação seria a parte final da reabilitação. Entendi. Né? Acho que tem que casar muito bem, assim, né? Tempo certo ali. A fisioterapia já ir para musculação, ou o cara praticar o esporte que ele deseja, né? A ideia é que a pessoa faça o que ela goste. Mas eu sempre digo para meus pacientes, pelo menos 2 vezes por semana tem que fazer um trabalho de força. Pelo menos. Puxando um gancho aqui, a gente sabe que as pessoas elas têm a tendência a procurar a musculação, ou fazer alguma atividade para emagrecimento. Sim. E se caso eu optar por fazer o Pilates? O Pilates vai me ajudar nesse processo de emagrecimento? Tem alguma ligação? Ele pode me ajudar? Porque faz força também. Sim. E será que ele me ajuda no processo? Porque a gente sabe que a musculação em si, ela não é o fator principal para o emagrecimento, né? E sim ali a questão da alimentação, ela tem que estar bem alinhada. Mas o Pilates pode me ajudar nesse processo também? Pode. Eu acho que aqui a gente tem que fazer só um parêntese, né? Emagrecimento tem vários níveis, certo? Vamos lá. Então, assim, se eu pegar uma pessoa extremamente sedentária, não pratica zero de exercício, tá? E ela for pro Pilates, com certeza ela vai emagrecer, tá? Porque ela não faz nada, né? Então ela tá batendo a dieta dela lá, e aí ela começou a fazer uma atividade física. Então, obviamente, ela vai começar a perder caloria. Então, é esperado que ela emagreça, tá? Só que talvez esse emagrecimento, né, essa perda de tecido adiposo, perda de gordura, vai chegar a um ponto que ela vai, ao meu ver, só com o Pilates vai ser insuficiente, né? Então, se a pessoa talvez quer perder mais tecido adiposo, perder mais gordura, diminuir mais as suas composições corporais, ela deve fazer um exercício de maior intensidade. Aí entra a musculação. Né? Perfeito. Eu acho que sim, algumas pessoas vão emagrecer igual. A gente tem até pacientes que perderam muito peso lá fazendo Pilates conosco. Mas eu acho que ainda a musculação ela acaba sendo uma atividade de maior intensidade. Então depende muito do objetivo da pessoa. Muito do paciente também. Qual o objetivo dela, quanto de peso que ela tem, o que ela já perdeu. Até porque o peso também é muito relativo, né? Claro. A gente sabe disso. Mas eu acho que a musculação é uma das principais atividades para emagrecimento, sem dúvida. Nenhum outro tipo de exercício, acho que a pessoa acaba tendo uma diminuição de gordura, né, de composição corporal, mais do que a musculação. Perfeito. Gente, uma pausa aqui para a gente conversar, né, você de uma forma direta e te falar dos nossos patrocinadores aqui, né, que estão dando condições para a gente realizar esse primeiro episódio, nosso podcast. Eu tenho que cuidar, eu cometi um erro aqui. Rafaeli. Eu falei Rafael, e é que eu vou explicar. Eu tenho um irmão chamado Rafael, então eu chamo ele de Rafael. E aí, quando eu entrei em contato com o Rafa, eu chamei ele de Rafael achando que era Rafael, mas não é Rafaele. É isso, né? Isso. Bem então, italiano. Me desculpa o erro aí. Mas chama de Rafa que tá tudo certo. Rafa, vou tentar falar Rafa que não tem erro. Mas, gente, falando aqui dos nossos patrocinadores, Pro Óculos Soluções. Eu faço uma pergunta para você, e eu faço essa pergunta para mim também. Você já fez a revisão, né, do seu óculos? Eu sei que você está usando óculos que faz mais de 3 anos que você não troca. Isso não pode não, tá? Então, Pro Óculos, lá você vai ter atendimento de qualidade. Isso é muito importante. Mas não só atendimento, vai ter produtos de qualidade também, tá? E olha só, se você está precisando de óculos solar, tem óculos solar para a família toda. Tem até para criança. O meu filho usa um que é um espetáculo. Então,
Óculos, soluções aí para você, né, trocar de óculos. LB Embalagens, olha só, gente, para você que tem aí pizzaria, trabalha aí com confeitaria, você precisa fazer a serigrafia do produto, né, numa embalagem. Sabe aquela embalagem quando você pede aquela porção de batata? Aí vem aquela embalagem em pizza, e daí tem lá o logo, né, da empresa. Tem alguém que faz. O LB Embalagens faz de uma ótima qualidade. Trabalho com serigrafia, então você pode entrar em contato com eles, que você vai ser também bem atendido, produto de qualidade, uma entrega, um serviço de qualidade, que é o principal. A gente também tem aqui a Trend Wave, que é moda masculina. Eu sou fã da Trend, né? As minhas camisetas, a maioria delas, as oversize que eu uso, porque agora eu uso bastante oversize, eu compro tudo na Trend. Então, se você quer uma camiseta, não só camiseta, roupas de qualidade, moda masculina, lá na Trendway você vai achar tudo que você precisa, vai ter um ótimo atendimento com preço justo também. E a gente tem aqui um outro parceiro acima da média. Acima da média é uma empresa, um curso preparatório para o Enem, vestibular, URGS, tem o maior índice de aprovação aqui de Viamão. A gente tem uma parceria e eu dei aula nesse ano passado ali com alguns alunos, e é bem legal ver aquela questão deles de ser ansioso ali, porque vou fazer o Enem, vou fazer a URGS da vida, e é legal quando eles passam, né? Quando eles conseguem, né, alcançar essa etapa aí, e o acima da média tem o maior índice de aprovação aqui da cidade de Viamão, é um ótimo curso. E a gente tem aí a Universidade La Salle também. Você sonha em fazer uma graduação ou uma pós-graduação, a La Salle aqui em Viamão, ela está entre as 10 universidades, né, aí bem colocada do país. Olha só que legal. E você tem um polo aqui em Viamão. Então a La Salle está sendo aí também um patrocinador aí desse episódio. Você pode realizar seu sonho de fazer essa graduação, a sua primeira graduação, a pós-graduação. Fique à vontade em escolher. Vamos lá. Voltando aqui para o nosso convidado, Rafa. Rafa, tu tá tranquilo? Tudo certo. Tá precisando de alguma coisa? Tem aguinha, tem ali não, tá aqui já, coquinha, tudo tranquilo. tá geladinha, se quiser trocar a gente troca. Tem aqui o 100%. pãozinho de queijo, tu tá em casa, Tudo né? certo. Aqui a gente tá em casa. Pergunta. Com o passar, né, dos anos, a nossa tendência é diminuir o nosso nível de atividade. Principalmente para as pessoas que não praticam nenhuma atividade física, né? Diminui o nível de atividade, né? E aí, além de trazer esses problemas posturais, a questão também, você acaba perdendo um pouco de massa óssea, digamos assim, também, né? Estou errado? Estou certo? Sim. E uma pergunta que eu te faço, principalmente para o idoso, a gente vê ali na academia, lá na Eco Fitness, a gente vê a grande procura dos idosos em fazer a musculação. O que é a musculação? Eu sei que tu é fisioterapeuta, mas tu tem propriedade para falar sobre isso. O que é a atividade em si, ou pilates, ou a musculação? Ou a atividade ela traz de benefício para o idoso em relação à questão óssea? Pode me responder sobre isso? Claro. Bom, diversos benefícios. Tá? Primeira coisa, como tu mesmo falou, conforme a idade vai avançando, a tendência é por várias questões hormonais, enfim, pela própria idade do indivíduo, ele começar a perder massa óssea. Pode dizer qual é o nome dessa patologia? A osteoporose. Né? Então ele começa com uma osteopenia, que seria um princípio, né, do desgaste ósseo, e ele vai desenvolver isso, se ele não cuidar, vai virar uma osteoporose. Tá? Então, se a pessoa faz o examezinho de densitometria, vai aparecer lá osteopenia na cabeça do fêmur, né? Ou na coluna lombar. Então já liga ali o sinalzinho de alerta, porque ela está tendo uma perda óssea. Ou seja, o que ela produz de osso não é o suficiente do que ela degrada. Né? E aí começa a ter uma perda. Tá? E nos idosos isso é muito comum. Tá? E, obviamente, a musculação ela vai ajudar muito no depósito de cálcio no osso. Né? Então, através da contração muscular, toda a fisiologia da contração muscular favorece o depósito de cálcio dentro do osso. Então, o osso vai ficar mais forte para quem pratica musculação, para quem faz exercício. Principalmente exercício de resistência. O que é exercício de resistência? É vencer alguma resistência. Né? Pode ser musculação, o pilates, pode ser exercício com borracha, pode ser exercício com halteres, não interessa. O indivíduo ele precisa vencer uma resistência para recrutar mais a musculatura dele
E aí, né, obviamente, depois disso, ele vai conseguir ter um depósito de cálcio mais efetivo para dentro do osso. E aí ele vai fortalecer o osso dele vai ficar mais forte. Então há relatos e há estudos mostrando, por exemplo, na população idosa que treina musculação, principalmente o idoso, muito idoso, que a gente chama, que é acima dos 80, né? Então, principalmente as mulheres, por exemplo, as idosas, praticam musculação, elas conseguem até ter um declínio dessa osteoporose, mesmo depois dos 80 anos, praticando musculação. Né? Então, é extremamente importante exercício, atividade física. Né? E para a população idosa, a musculação, eu acredito que seja fundamental. Não só para a questão óssea, né? Mas para as outras questões, como o equilíbrio, coordenação motora, diminui muito o risco de queda. Né? Então, o principal problema dos idosos hoje é as quedas em casa. O principal fator de mortalidade nos idosos é a queda em casa. Olha só, né? Interessante. Então, assim, tem que ter um olhar, tem que ter um cuidado para isso, para que o indivíduo não caia em casa, não tenha uma fratura no quadril, ele vai ter que ficar hospitalizado. E aí, se ele fica hospitalizado, ele aumenta a chance de pegar uma infecção no hospital, entendeu? Então, assim, só exercitar, só fazer musculação, a gente já evita esse problema. Sabe que antigamente a gente ouvia falar, né? Trabalhei como técnico de enfermagem, daí eu lembro que quando a gente estava no hospital, né? As pessoas que eram, digamos assim, a gente via diagnosticado com osteoporose, por exemplo. A primeira preocupação do familiar era não movimentar esse familiar. Ó, não pode caminhar, fica parado. Não te movimenta, porque senão pode cair e se quebrar. É isso tudo que tu falou agora. Exatamente. Essa recomendação seria válida ainda hoje, né? Eu acho que, de certa forma, não, né? Então, se a pessoa for diagnosticada ali com a osteoporose, ela pode, então, vir a fazer uma atividade de resistência tranquilamente, Sim. supervisionada, Claro, óbvio, né? obviamente, sem Faz dúvida. muita diferença. Até um teste clínico que a gente utiliza em idosos, que é o TUG, que é o Time Open Goal, né? Onde o idoso ele faz um percurso, né? Então ele sai da cadeira, levanta, ele faz um percurso de alguns metros, ele dá a volta na outra cadeira e senta. E aí a gente cronometra o tempo que ele leva para fazer isso. Ou seja, quanto menor o tempo que ele faz esse percurso, maior o risco de queda. Tá? Então isso tem uma relação direta com força muscular, principalmente de membro inferior. Tá? Então, se o idoso perde massa muscular, principalmente no membro inferior, ele tem menos força para levantar da cadeira, ele tem menos força para caminhar. Então, a velocidade da marcha dele diminui muito. Se a velocidade da marcha diminui muito, ele tem maior risco de queda. Tá? Então, tudo tem a ver com grau de força muscular, principalmente de membro inferior. De reflexo também, né? Como... Tem coordenação, reflexo, né? Isso. Sabe que eu tenho um aluno, né? O seu Erci Brasil, grande aluno, já faz mais de 1 ano e meio que ele faz o acompanhamento e ele começou... Ele veio com medo pra musculação, né? Ele veio com medo e aí na esteira ele fazia a caminhada no 2.0 ali, bem tranquilo, bem calmo. Hoje ele já vai no 5.0 e já às vezes já caminha já sem usar as mãos ali no apoio. E a musculação para ele fez um excelente trabalho assim na vida dele, né? Hoje ele já consegue se movimentar melhor, consegue caminhar com mais autonomia. A questão, olha só, e não trazendo, a musculação não é a pauta aqui, mas é só um comentário. A questão da interação com outras pessoas, né? A atividade física, quando tu faz a atividade física numa academia ou tu vai num pilates, sei lá, tu já interage com um profissional, tu interage com outras pessoas, isso faz bem pra mente da gente, né? Então a atividade física é top demais, né? Não é só a musculação, o pilates também, né? A fisioterapia quando necessária, mas tudo isso agrega não só pra questão corporal, mas pro emocional também, né? Sem dúvida, a parte da saúde mental, né, dos idosos é um ponto-chave, né? Porque aquele idoso que não se socializa, né? Então, ir para a musculação, ir para o pilates ou ir para a fisioterapia é um modo dele se socializar. Né? Então, aquele indivíduo que fica em casa, né, fica em casa ali, faz as atividades de casa básica, não socializa, não faz exercício, não pratica nenhum esporte, não fica mais em casa, ele acaba tendo uma vida social prejudicada. E aí isso vai impactar diretamente na saúde mental dele. Tá? Isso também tem estudos mostrando que uma relação com mortalidade, né?
Então, esse idoso que tem um isolamento social, por exemplo, ele morre mais cedo. Tá? Então, a gente tem que ter esse olhar, isso aí para incentivar essa população, né, a praticar exercício ou praticar uma atividade social que seja, né? E eu sempre digo assim também, né, porque às vezes a pessoa idosa, vou fazer musculação, né? Uhum. Lá fazer musculação. Mas ele tem uma artrose naquele joelho ali que já está meio avançada, né? E aí, provavelmente, na musculação, o que vai acontecer? Se o profissional de educação física não tiver um cuidado, Né? ele vai acabar lesionando mais esse paciente, tá? Então, eu sempre digo assim, ó, tem dor articular que seja, lá na junta, do joelho, no quadril, na coluna, e tá percebendo limitação no teu movimento, o fisioterapeuta é o profissional que tem que te acompanhar nesse momento, tá? Essa é a grande diferença. Agora, tô bem, não tô sentindo dor, tô conseguindo agachar, não tem limitação, o profissional de educação física vai conseguir te atender plenamente, tá? Então isso é bem importante a gente pontuar, porque às vezes a pessoa quer começar a fazer alguma coisa, mas às vezes ela não tem condições mecânicas ou biomecânicas para executar aquela tarefa. Então ela precisa primeiro passar por um tratamento fisioterapêutico para recuperar aquela condição, para que aí sim o fisioterapeuta consiga encaminhar esse paciente depois para o profissional de educação física, para musculação, para outro tipo de esporte que ele queira praticar. Tu falaste do joelho. O pessoal que é da musculação aí sente muito desconforto no joelho. Né? Provavelmente falta algo bem específico aí, um fortalecimento específico. Pode me pontuar mais ou menos qual seria ali a patologia mais comum? O que eu ouço mais assim na sala de musculação é a condromalácia. Falei certo? Isso. Falei certo. Isso. É um amolecimento da cartilagem abaixo da patela. Exatamente. E gera desconforto, né? Sim. Explica para nós, tem alguma coisa que na fisioterapia a gente consegue fazer, ou no Pilates a gente conseguiria aí fortalecer essa parte específica? O que que seria então? Será que eu tenho que fortalecer uma outra parte? Eu tenho que treinar mais quadríceps, eu tenho que treinar mais posterior, mais glúteo? O que que seria? Tu poderia dar uma orientação sobre isso pra gente? Sim. Até eu queria tentar expandir um pouquinho mais esse conceito da condromalácia, porque condromalácia seria uma condição específica da cartilagem da patela, tá? Mas o que muitas pessoas têm na realidade, né, e que a gente tem que se diferenciar é que esse indivíduo provavelmente ele tem uma dor fêmoro-patelar. Tá? Esse seria o nome mais adequado. Tá? O que seria uma dor fêmoro-patelar? É aquela dorzinha na frente do joelho. Né? Que a pessoa não sabe me dizer muito bem onde é que é, né? Não é uma dor pontual, é o meu joelho. O paciente ele é uma dor mais difusa, é uma área maior. Ele não consegue delimitar a dor. Tá? Então essa dor fêmoro-patelar ela é muito comum nas mulheres. Provavelmente as alunas sofrem mais com dor no joelho que os homens, certo? Por que isso acontece? Tá? Pela anatomia da mulher. Né? A mulher ela tem um quadril mais largo. Por ela ter o quadril mais largo, ela tem uma tendência maior a fazer um valgo no joelho. O que é um valgo no joelho? É aproximar um joelho do outro para fazer os exercícios, por exemplo. E esse tipo de movimento, se não corrigido ou se não observado, pode aumentar muito a pressão que a patela exerce sobre o fêmur. E aí onde aparece a dor articular, tá? Então a gente tem que ter um olhar, né? Agora respondendo a tua pergunta. Dor no fêmur patelar, padrão, muito exercício de quadril, tá? O quadril desse paciente tem que estar muito forte. Principalmente os rotadores laterais do quadril, os abdutores do quadril e os extensores. Colocar todos esses aí no mesmo pacote. Esse mesmo conselho vai para os homens também, que o homem não faz glúteo, né? É que nem quando a mulher pergunta, mas eu não vou fazer peito, eu não vou fazer. Como não vai fazer peitoral, meu? Tem que fazer peitoral também, mulherada aí não quer treinar, e os homens não fazem glúteo. O homem tem que fazer o glúteo também. Tem que fazer glúteo. Tem que fazer glúteo. O glúteo vai estabilizar o teu quadril, vai diminuir a dor no teu joelho, vai diminuir a dor na tua coluna. Então, o glúteo é extremamente importante, tá? Então, assim, exercícios para quadril, tá? É extremamente importante nessa situação. E é uma boa força de quadríceps. O quadríceps tem que estar voando para que essa dor no joelho melhore, tá? Então, eu colocaria quadríceps, que é o músculo da coxa, da frente da coxa,
e o complexo posterolateral do quadril. Então, os extensores ali, glúteo máximo, médio principalmente, e os rotadores laterais do quadril. É isso que a gente vai usar na fisioterapia e depois orientar, talvez, ali o profissional de educação física a exercitar essa parte aí. O pessoal da musculação te procura muito ali para fazer fortalecimento ali em terapia em si, com Sim, lesão e tudo mais? sim. A gente tem muitos casos, né, de pessoas que vêm nos procurar porque se lesionou na academia, por algum motivo, né? Ou porque não tem o suporte, ou porque fez um movimento errado, ou porque tem alguma limitação que não tratou, aquilo que eu estava falando antes, e aí tentou pular a etapa e aí se lesionou, né? Ou tem aquelas pessoas que às vezes têm uma deficiência num grupo muscular que não foi identificado, às vezes, né? E aí a gente consegue identificar isso na avaliação. E aí a gente faz ali um trabalho de algumas semanas de exercícios específicos para aquela condição e depois libera o paciente a voltar à prática da musculação. Vou fazer uma polêmica agora aqui. Pessoal do CrossFit, como você também. Eu sou um cara que admira o pessoal do CrossFit. Eu te pergunto, qual é a melhor musculação? CrossFit? Não quero que tu responda isso, não é isso. O CrossFit também eu sou fã de qualquer atividade que faça a gente se movimentar. E o pessoal aí que tem ranço o pessoal da musculação tem ranço do CrossFit, né? Tem uma briguinha aí boba aí. Eu sempre falo que o melhor da musculação não consegue fazer o que os caras fazem lá no CrossFit. E vice-versa também. Quem sabe o melhor lá do CrossFit também vai penar um pouquinho na musculação. Então os dois se agregam. Mas eu te pergunto assim, a pergunta é em relação à lesão. O pessoal do CrossFit, ele aparece muito lá pra ti na... Gente, olha só, você que é do CrossFit, eu não tô... Porque o pessoal da musculação também vai lá fazer tratamento, né, com o Rafa. Então não é algo com vocês, estou fazendo uma pergunta em geral. O pessoal do CrossFit aparece lá também, Rafa? Sim. Eu gosto muito do pessoal do CrossFit porque eles enchem o meu consultório, né? Pô, pessoal do CrossFit, procure o Rafa aqui, por favor. Você vai otimizar os seus treinos, entendeu? E ele vai fortalecer o que você precisa. Por favor, responda. Não, assim, é um esporte que tem um alto índice de lesão também, tá? Principalmente lesão de ombro, de membro superior, né? Porque o que acontece? Qual que é o ponto do CrossFit que eu vejo assim, né? São exercícios que não tem muito controle, né? O movimento ele não é tão controlado que nem a musculação, que nem pilates, que outros tipos de exercício. Mas eu prefiro um cara que vá fazer CrossFit do que um cara que não faça nada, Exatamente, entendeu? Então assim, vai fazer o teu CrossFit, meu amigo, não tem problema nenhum. Porque se caso tu te machucar, tem tratamento. Tem um profissional que vai conseguir te atender, tu vai conseguir voltar a fazer teu exercício depois. Então assim, faça, né? Faça com o mínimo de cuidado possível, que é melhor do que não fazer nada, ficar em casa, sentado no sofá. Exatamente isso. Eu sempre falo que te movimentar é a melhor opção. O CrossFit é uma ótima atividade, gente. A única coisa, não é. A única coisa que eu acho que às vezes falta ali um profissional mais atento. Eu acho que a questão de amadurecer a tua articulação ou deixá-la um pouco mais resistente para alguns movimentos, né? Que eu acho que seria interessante. Eu sempre falo assim, ó, faz quem sabe primeiro uns 2, 3 mesinhos de musculação, né? Faz uma base, né? E aí depois Faz você uma vai lá pro base, CrossFit, né? Ou tenta exatamente. conciliar os dois quem tem condições, né? Exato. Mas não existe ali o que é melhor, o que é pior, os dois agregam. O que importa é a atividade. Quem ganha é isso, né? Quem faz a atividade. É muito bom sobre. É isso aí. Bom, muito bom, Rafa. Rafa, tá tranquilo aí? Certo, tranquilo. Beleza. Olha só, deixa eu perguntar assim, ó. O que tu enxerga, assim, na questão do Pilates, o futuro do Pilates da quiropraxia? Tu acha que... Como é que era esse cenário, né, sei lá, tu já tá atuando há quanto tempo? 16 anos. Como é que era esse cenário há 10 anos atrás? Como é que era a questão do acesso também? Isso é bem importante, né? Acesso a essa informação. E antes o Pilates, né, era só... a minha mãe fazia Pilates, então a minha mãe... Não, musculação não é pra mim, eu vou pro Pilates. Hoje a minha mãe faz a musculação, entendeu? Mas como era o acesso, como é que era essa informação há 10 anos atrás? Tanto para o Pilates quanto para a quiropraxia. Sim, bom, acho que há 10 anos atrás, assim, a quiropraxia mesmo, poucas pessoas conheciam, né? Embora nos Estados Unidos ela já exista há muitos anos, era muito mais antiga que a fisioterapia, né? A quiropraxia surgiu em 1895 nos Estados Unidos, né? E lá ela é muito mais difundida, muito mais popularizada.
fisioterapia veio surgir depois, né? Então, a quiropraxia ainda surgiu antes. Mas no Brasil, né, acho que de 10 anos para cá, o pessoal realmente começou a conhecer mais sobre a quiropraxia, né, muito voltado ainda para a coluna e tal. E o Pilates também acabou sendo mais difundido nessa última década, vamos colocar assim, porque também eu vejo assim, né, os próprios tratamentos que nós fazíamos, né, as diretrizes que nós utilizávamos lá atrás, muitas coisas que a gente foi ver depois através dos estudos não tinha muito fundamento, assim. E aí se foi, talvez também tendo um reconhecimento porque a ciência foi elucidando muita coisa, né? Então a gente utiliza essas técnicas porque realmente tem um embasamento científico por trás, né? Então coisas que nós fazíamos há 10 ou 15 anos atrás, a gente não nos faz mais hoje, né? Então eu lembro bem dos recursos fisioterapêuticos da época que eu me formei, né? Para tratar coluna, por exemplo. Cara, eram coisas que eu tinha não tinha muito fundamento, assim, se provou que na verdade não tinha muito fundamento. Eu acho que meio que juntou um pouco disso, assim, né? Acho que a ciência elucidou muita coisa, né? A quiropraxia se difundiu e se provou e comprovou a eficácia para vários problemas de coluna, principalmente para dor lombar, dor cervical. E o Pilates também foi por esse mesmo caminho, assim, né? Então hoje vários outros profissionais indicam o método Pilates, indicam a quiropraxia. Né? Então eu acho que tem muito a ver com isso também, assim. Uma pergunta que eu te faço, né? Que as pessoas em relação à quiropraxia, apesar de já desde 95, né? Que tu falaste? 1895. Meu senhor, eu entendi Ela 1900. surgiu em Nossa! 1895 nos Estados Unidos. A pergunta que eu te faço, né? Existe um risco de lesão para uma pessoa que vai fazer a quiropraxia em si? O pessoal ficar tranquilo também, né? Porque Sim. as pessoas têm dúvida, porque faz um barulhinho, né? Sim. Tec. E aí acho que quando faz o tec é que quebra. Não é isso, né? Não. Então, tranquiliza o pessoal e diz aí. Não, a quiropraxia é uma técnica extremamente segura. Extremamente segura, tá? Desde que o paciente se submeta a um profissional habilitado. Esse é o Segredo. ponto, tá? Então, assim, toda e qualquer intervenção, seja na fisioterapia, na medicina, na nutrição, na psicologia, qualquer intervenção na área de saúde tem os seus riscos e seus benefícios. É óbvio. Se tomar um medicamento, você pode ter um risco de ter uma prisão de ventre, ou uma náusea, uma dor de cabeça. Então, algum risco de alguma coisa, um efeito adverso pode acontecer. Na quiropraxia, a gente coloca mais um efeito adverso que pode acontecer. Às vezes pode aumentar um pouquinho a dor naquele dia, né? O paciente ficar meio cansado, assim, o corpo meio pesado. Então, são mais sinais de efeitos adversos à terapia do que um risco eminente mesmo, de algum problema mais sério. Obviamente, existe riscos, né? Todo e qualquer procedimento que a gente faça, existe riscos. Mas aí o profissional vai mitigar isso através da avaliação. Né? Inclusive, até tem estudos mostrando, é bem interessante isso, que quando o paciente se submete à quiropraxia realizada por um fisioterapeuta, o risco dela ter algum efeito adverso, algum dano é mínimo. É mínimo. Tá? Porque a quiropraxia ela não pode ser vista só por fisioterapeutas, né? Existe a graduação de quiropraxia. Existe uma graduação. Exato. Então o profissional vai se formar na graduação, ele vai ser só quiropraxista. Então o fisioterapeuta ele pode se especializar em quiropraxia. Ele é um especialista em quiropraxia. Faz uma pós-graduação e vários outros cursos para compor a especialidade. Ele vai ser o especialista nessa área. Tá? Então, de novo, fazendo com um profissional habilitado, que saiba o que está fazendo, o risco é mínimo. É muito seguro. As pessoas ficam bem tranquilas. Na verdade, eu sempre falo, né? Para você que vai procurar um profissional, você tem que pesquisar bem, né? Tanto na área, para a área médica, nutrição, fisioterapia, a musculação em si, tem que procurar e tem que achar profissionais de qualidade que vão estar atentos, né, ao que você precisa. Isso faz muita diferença, né? Porque às vezes a gente vê ali, o pessoal procura ali a profissional para melhorar algo. E
E aí não pesquisa, não sabe quem é, vai porque é mais barato. Não, porque lá, não, lá o outro lá é bem mais barato, não, vou ir lá. E aí o teu mais barato acaba saindo muito mais caro, daí vai ter que fazer um tratamento a mais, tudo. Então, às vezes, não é a questão do valor. Geralmente o valor ele é agregado com a qualidade do serviço. É para ser assim. Não adianta você querer um bom serviço e não querer pagar por esse serviço de uma forma, né? Tem que ser justo, né? E a gente tem percebido nos anos aí, talvez, ah, acontecer exatamente isso, assim, não na área da fisioterapia, mas em outras áreas, né? A pessoa procura um profissional para fazer algum procedimento. Uma que ele não tem nem expertise para fazer aquele tipo de procedimento. Então o paciente submete aquele procedimento porque às vezes é mais barato Exato. e o profissional não tem a mínima formação. E aí causa um dano no paciente, né? Causa um dano físico, às vezes psicológico. E aí eu sempre digo, quem é que vai consertar esse dano físico depois, né? Aí vai ser o profissional que tu deixou de pagar mais Ele caro, vai ou ter que pagar seja, duas né, vai ter vezes. que pagar 2 vezes. Então, sempre é importante buscar, né, referências ou indicações, né, que seja para que a pessoa tenha um bom atendimento. Pergunta como tu enxerga o futuro do Pilates e da quiropraxia em si, especificamente. Fisioterapia, a gente sabe que é algo que vai ser necessário para sempre, assim, né? Já é algo bem enraizado, né? A gente sabe que uma pessoa que faz ali uma cirurgia, que precisa retomar suas atividades, vai fazer a fisioterapia. Mas a quiropraxia e a questão do Pilates, assim, o que tu enxerga para o futuro, para essas duas áreas? Acho que o futuro, cada vez mais as pessoas vão ter contato com esse tipo de tratamento, tá? Acredito eu, tá? Muitos médicos têm indicado, né, o próprio Pilates, a própria quiropraxia, os pacientes, né? Então já tem recomendações de outros profissionais, né? Não só o profissional fisioterapeuta que atua com isso vai indicar, mas outros profissionais têm indicado também, tá? Então eu acho que o futuro é cada vez mais abranger mais pessoas, né? Mas para que mais pessoas utilizem desses métodos como tratamento, como prevenção, principalmente a prevenção, né? Então entender que é importante talvez se reabilitar no momento de patologia ou de lesão, mas que depois esse paciente tem que fazer uma prevenção, né? E o método Pilates entra muito bem para fazer essa prevenção, né? Para que esse paciente não tenha recidivas. E a quiropraxia também, né? A quiropraxia também acaba tendo esse papel de prevenir ali possíveis alterações que o paciente possa apresentar. E eu acho que o futuro é cada vez expandir mais, que as pessoas tenham mais acesso mesmo. Eu vou pedir aqui para ti 3 conselhos que tu poderia dar, 3 conselhos que tu poderia dar para o público aí, para a audiência, para a questão da postura, assim, para melhorar a postura, para a questão da saúde da coluna. Vamos lá para a coluna principal, né? Porque o que eu percebo, né? Pessoas novas, problemas já de coluna, parece problemas de pessoas mais velhas, digamos assim. Qual é o conselho que tu daria? 3 conselhos, se tu tiver aí. Se tiver mais, pode ser também. Tá. Mas um dos conselhos principais aí para esse cuidado para a saúde da nossa coluna aí. Primeira coisa, prática de atividade física. Esse é o primeiro conselho, tá? E tentar manutenção dessa prática, né? Isso vai evitar, principalmente, crises de dores, tá? Então a gente vai ter uma diminuição da dor, da intensidade da dor. Se caso essa pessoa desenvolver uma crise, se ela está fazendo exercício, a intensidade com que essa dor vai aparecer vai ser menor. Tá? Então já fica um conselho aí, mantenha a atividade física. Talvez um segundo ponto, modificar as posições que a gente estava falando anteriormente. Então sempre modificar as posições que a pessoa adota no dia a dia. E não se preocupar muito com a postura em si. Né? Que às vezes eu vejo muitas pessoas tentando se corrigir todo momento, né? Tem que ficar ereto, tem que ficar ereto, tem que ficar ereto. Isso é muito bom tu ter falado sobre isso, cara, porque a gente tinha essa ideia, Isso, né? tinha essa ideia, né? Então, evitar de ter essa hipervigilância, né? Momentos, corrigir a postura, corrigir a postura. Até porque a gente sabe que não existe postura certa, né? Postura certa. Isso é um mito que se criou, né? Uma crença. Tá? Existe a postura de cada indivíduo. Né? Obviamente que a atividade de trabalho dele ou o meio que ele vive pode influenciar na postura dele. Tá? Mas não existe uma postura certa, uma postura correta. Então é modificar as posturas, praticar exercício,
tá? De forma recorrente. E não se preocupar muito em ficar se corrigindo todo momento, né? Porque às vezes isso causa dor. Autocorreção. Isso causa dor a longo prazo. Ótimo, ótimo. Gente, olha só, né? Uma conversa muito tranquila, né? Eu vou dizer para o Rafael que eu estava muito nervoso, né? Quem sabe você que viu o início, né? Manoel, tá meio tenso lá, mas óbvio que eu tava tenso, né? É o primeiro episódio, né? Mas a tendência é melhorar. O Thiago que sempre fala, né, Thiagão? O Thiago aqui que tá aqui junto, né? A tendência é melhorar e vai melhorar. Mas eu fico muito feliz, Rafael, que esse primeiro episódio a gente gravou aí, a gente fez, gente, não tá sendo ao vivo, né? Vou falar por quê. Porque a ideia é a gente melhorar isso, mas futuramente vai ser ao vivo. Mas eu fico muito feliz que esse primeiro episódio foi contigo, profissional de qualidade. A ideia é trazer aqui no Ajar do Cast pessoas de qualidade, né, que prestam um serviço de qualidade e que vão trazer um assunto que vão agregar para a comunidade, para as pessoas, qualidade de vida. É sobre isso. Então a gente já começou com um pé direito, digamos assim. Acho que foi muito assertivo a escolha. Eu agradeço, né, o convite, né, agradeço você ter aceitado o convite para estar aqui. E eu te deixo aí para te falar aí uns 2 minutinhos aí, se quiser deixar um recado, né, pro público, pros teus pacientes, digamos assim. Pode deixar um recadinho para eles aí, por favor. Ok. Bom, agradeço a oportunidade aqui de falar um pouquinho sobre a minha rotina, né, sobre a minha profissão, sobre o que a gente faz no dia a dia no consultório, na clínica. É importante trazer essas informações, né? Somente num veículo como a internet, que a gente vê muita coisa errada, né? Então, trazer informação de qualidade para que as pessoas entendam, né? Que possam tirar dúvidas depois. Então, manda dúvidas se tiver sobre algum item que a gente colocou aqui, algum conceito, a gente pode estar esclarecendo mais para frente. E dizer que o trabalho do fisioterapeuta é esse, né? Reabilitar pessoas, né? Trazer qualidade de vida, diminuir as dores, né? Fazer com que as pessoas consigam voltar a fazer o que gostam, o seu esporte, conseguir pegar o netinho no colo, conseguir pegar o filho no colo, que às vezes é uma coisa tão simples, né? A pessoa tá com dor, ela não consegue. É conseguir agachar, levantar sem sentir o joelho, coisas básicas do dia a dia. Então essas limitações, né, que vão acontecendo ao longo do tempo. O trabalho da fisioterapia é extremamente importante nesse contexto social do paciente também. E à disposição sempre da comunidade de Viamão. Nós já estamos aí há algum tempo já na cidade, né, nos nossos atendimentos. E deixar aqui, né, o nosso contato também, né, já havia colocado anteriormente. Nós estamos ali no calçadão da prefeitura, né, bem ao lado do Banco Sicredi, terceiro andar. Bem localizado. Bem localizado, bem próximo do final da linha do ônibus ali, tem lugar para estacionar, né? Tem um QR Code que vai aparecer na tela aí, ó, que você vai escanear e aí vai para você entrar em contato. O negócio é chique aqui, o QR Code. Isso, o Instagram, né? Isso, então para você entrar em contato. Colocar ali o nosso perfil. A gente coloca bastante material lá no nosso Instagram também, sobre fisioterapia, sobre quiropraxia, sobre pilates. Volta e meia, vocês vão ver eu aparecendo falando sobre algum assunto. Então, sigam lá a clínica, vocês vão conseguir entender muitas coisas. Se tiverem dúvidas também, a gente está à disposição. Muito bom, muito bom. Te agradeço, Rafael. Estamos juntos. Agradeço aí a oportunidade de ter essa conversa. Provavelmente não vai ser a primeira e nem a última, né? Vai voltar aí, a gente vai combinar de novo, né? A gente fazer mais pra frente aí essa conversa, trazer outros assuntos aí relacionados também, né? Não, estou à disposição. Atualizar outras, né? Quem sabe coisas que vão sendo atualizadas aí, né? E a gente vai fazer outras conversas aí. E para você, né? Público aí da nossa audiência, que você que me segue nas redes sociais, ali, Emanuel Ajardo Personal, você já me conhece. Eu agradeço você aí, ó, detalhezinho, eu esqueci de falar isso no início, eu tinha pensado, eu tenho que falar um negócio no início. Você tem que curtir esse vídeo e já se inscrever no canal, tá? Isso é coisa de blogueiro, né? Eu vou virar blogueiro. Mas, ó, se inscreve no canal, tá? E se quiser comentar, pode comentar. E se quiser fazer alguma pergunta ali nos comentários, você pode fazer, que eu vou repassar lá pro Rafael para ele
Poxa vida. No último minuto eu falo Rafael. Ô, Rafa, desculpa. Nada. Eu vou passar pro Rafa lá para a sua dúvida e ele vai responder com toda certeza. Sem dúvida. Então, ó, gente, um abraço para vocês aí, ó. Beijo para todo mundo. O agradecimento primeiramente ao Papai do Céu por ele estar proporcionando isso pra gente e agradecimento a vocês também. Ó, fica ligado que daqui a umas semanas aí tem o segundo episódio e já tem a pessoa já aí que já aceitou o convite, vai ser um assunto bem legal também. Fica ligado aí. Beijo pra todos. Valeu!